Olha, vou te dizer algo que talvez te surpreenda vindo de um médico como eu, que passou décadas atendendo homens com disfunção erétil, problemas de próstata e todas as angústias silenciosas que eles carregam nos consultórios. O que vou revelar hoje não é apenas sobre eles, é sobre ti também, sobre a tua relação, sobre intimidade que talvez tenhas deixado morrer sem perceber, e sobre uma vitamina tão barata que custa menos que um café, mas que pode transformar a vida sexual de um casal maduro de forma que a indústria farmacêutica preferiria que ninguém soubesse. Fica comigo até o final porque vou desmontar um mito que tem custado a felicidade de milhares de casais em Portugal. E vou fazer isso com dados clínicos, estudos recentes e histórias reais de pacientes que atendi ao longo de mais de 20 anos de prática médica. Antes de continuar, subscreve este canal agora e deixa nos comentários. Diz-me se alguma vez sentiste que a intimidade no teu relacionamento se tornou mais uma obrigação do que um prazer. Escreve apenas "sim, eu" e vamos conversar sobre isso aqui embaixo. A primeira coisa que preciso que entendas é que quando um homem de 50, 60 anos chega ao meu consultório com queixas de ereção fraca, demorada ou simplesmente ausente, raramente é apenas um problema dele. É um problema do casal, da dinâmica afetiva, da comunicação que foi morrendo aos poucos, das expectativas não ditas, do cansaço emocional que se acumulou durante anos. E aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora. A solução raramente está apenas numa pílula azul, cara, num tratamento hormonal complexo ou numa cirurgia. Muitas vezes está numa deficiência nutricional tão simples, tão banal, que quando explico aos meus pacientes, eles ficam incrédulos. Estou a falar da vitamina D, essa molécula que o teu corpo produz quando apanha sol, que está presente em pouquíssimos alimentos de forma natural, e que a maioria das pessoas acima dos 45 anos em Portugal tem níveis absolutamente insuficientes. Não é exagero, não é modismo. É ciência documentada e replicada em dezenas de estudos clínicos que vou partilhar contigo ao longo desta conversa. Deixa-me contar-te a história da Isabel. Nome fictício, claro, uma mulher de 58 anos que veio ao meu consultório acompanhando o marido João, de 62. Ele estava visivelmente constrangido, ela visivelmente cansada. Não cansada de raiva, mas daquele cansaço emocional de quem já tentou de tudo, de quem já se culpou, de quem já pensou que o problema era ela, que tinha engordado, que já não era desejável, que a idade tinha roubado tudo. Quando comecei a fazer o historial clínico do João, descobri que ele trabalhava num escritório, saía de casa antes do sol nascer, voltava depois de escurecer, passava os fins de semana em casa a ver televisão. Raramente ia à praia, raramente caminhava ao ar livre. A Isabel, por sua vez, trabalhava numa loja, também com pouca exposição solar, e ambos tinham uma alimentação pobre em peixes gordos, ovos e alimentos fortificados. Pedi análises completas, incluindo os níveis de vitamina D, e o resultado foi chocante. O João tinha 12 nanogramas por mililitro, quando o mínimo saudável é 30. E o ideal para a saúde sexual masculina está acima dos 40. A Isabel também estava deficiente, com 16 nanogramas. Quando lhes mostrei os números e expliquei que aquela deficiência estava diretamente relacionada com a produção de testosterona, com a função endotelial, com a capacidade dos vasos sanguíneos do pênis de se dilatarem adequadamente e até com o humor e a disposição geral, a Isabel começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente havia uma explicação concreta, mensurável, tratável. Agora, talvez estejas a pensar: mas doutor, como é que uma vitamina tão simples pode ter tanto impacto? A resposta está na bioquímica do corpo masculino e também do feminino, porque a vitamina D não é apenas uma vitamina, é uma pré-hormona. Algo que o teu organismo usa como matéria-prima para produzir hormonas sexuais, para regular o sistema imunológico, para manter a saúde cardiovascular, para modular a inflamação crônica que destrói os tecidos aos poucos. Nos homens,
A vitamina D está diretamente envolvida na produção de testosterona pelas células de Leydig nos testículos. Quando os níveis de vitamina D estão baixos, a produção de testosterona cai, e com ela cai o desejo sexual, a capacidade de manter ereções firmes, a energia geral, a massa muscular, até a clareza mental. Mas há mais. A vitamina D também melhora a função do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Uma ereção, no fundo, é um evento vascular. É sangue a entrar no pênis e a ficar retido lá por um mecanismo de válvulas. Se os vasos estão rígidos, inflamados, com placas de aterosclerose, esse processo não funciona bem. A vitamina D ajuda a manter esses vasos flexíveis, saudáveis, responsivos. Vou ser ainda mais clara contigo. A disfunção erétil, na maioria dos casos, é um sinal precoce de doença cardiovascular. É o corpo avisar que algo não está bem com a circulação. E aqui está a ironia cruel. Muitos homens ignoram esse aviso, tomam um comprimido para ereção e continuam com os mesmos hábitos, a mesma alimentação, o mesmo sedentarismo até que um dia tem um infarte ou um AVC. A vitamina D, quando corrigida, não só melhora a função erétil, como protege o coração, reduz a inflamação, melhora a sensibilidade à insulina, fortalece os ossos, regula o humor. É uma intervenção com múltiplos benefícios. Barata, segura quando bem dosada e escandalosamente subutilizada. Voltando a Isabel e ao João, prescrevi-lhes a suplementação de vitamina D. 4.000 unidades por dia para ele, 3.000 para ela, juntamente com algumas mudanças no estilo de vida, caminhadas ao sol sempre que possível, mais peixe gordo na dieta, ovos ao pequeno almoço, e marquei reavaliação em 3 meses. Quando voltaram, a transformação era visível. O João tinha mais energia, a pele tinha outro brilho, e a Isabel, com um sorriso tímido, disse-me que a intimidade tinha voltado, não apenas a física, mas a emocional. Voltaram a conversar, a rir-se juntos, a tocar-se sem pressão. As análises confirmaram. A vitamina D do João estava em 42. A testosterona tinha subido de forma significativa e a função erétil tinha melhorado sem necessidade de medicação adicional. Mas atenção, não estou a dizer que a vitamina D é uma solução mágica para todos os casos. A medicina não funciona assim. E eu não sou daqueles médicos que vendem promessas impossíveis. O que estou a dizer é que a deficiência de vitamina D é uma causa frequente, tratável e negligenciada de disfunção sexual, tanto em homens como em mulheres. Porque sim, a tua libido, a tua lubrificação, o teu prazer também dependem de níveis adequados desta vitamina. E, no entanto, raramente os médicos pedem esta análise. Raramente se fala disto nas consultas de rotina, e as pessoas continuam a sofrer em silêncio, a culpar-se, a afastar-se emocionalmente dos parceiros. Agora, quero que penses comigo, quantas vezes já ouviste falar de vitamina D associada apenas a ossos, a raquitismo, a idosos frágeis? É essa a narrativa dominante. E é incompleta. A vitamina D é fundamental para a saúde sexual, para a saúde mental, para a prevenção de doenças crônicas. E a ironia é que vivemos num país, Portugal, com sol abundante, e mesmo assim a maioria da população está deficiente. Por quê? Porque passamos a vida em espaços fechados, porque usamos protetor solar sempre que saímos, o que é importante para prevenir cancro de pele, mas bloqueia a produção de vitamina D, porque a nossa alimentação moderna é pobre nesta vitamina. Porque envelhecemos e a capacidade da pele de a produzir diminui porque ganhamos peso. E a vitamina D, sendo lipossolúvel, fica retida no tecido adiposo e não circula adequadamente. Tenho uma paciente, vou chamá-la de Marta, 53 anos, que veio ter comigo com queixas de fadiga crônica, falta de desejo sexual, irritabilidade, dores musculares difusas. Ela já tinha consultado vários médicos, já tinha feito análises à tireoide, já tinha tomado antidepressivos, nada resolvia. Quando pedi a vitamina D, estava em 9 nanogramas por milímetro, um nível gravemente deficiente.
Comecei a suplementação com doses mais altas, inicialmente, sob supervisão, e em 6 meses a Marta era outra pessoa. Voltou a ter energia. O humor estabilizou, as dores diminuíram drasticamente e a libido que ela pensava ter perdido para sempre, voltou. Ela disse-me algo que nunca esqueci. Doutor, eu pensava que era assim que era envelhecer. Pensava que tinha de aceitar sentir-me sempre cansada. Sempre sem vontade, sempre irritada. Ninguém me disse que podia ser algo tão simples de resolver. E aqui está a questão central que quero que leves contigo. A medicina moderna, por vezes, complica demasiado. Procuramos soluções sofisticadas, caras, tecnológicas, e esquecemos-nos do básico. Esquecemos-nos de perguntar: esta pessoa está a dormir bem? Está a comer alimentos de verdade? Está a apanhar sol? Tem níveis adequados de vitaminas e minerais essenciais? Está a mover o corpo? Tem relações humanas saudáveis? Estas perguntas parecem simples, até banais, mas são fundamentais. E a resposta a muitas delas, infelizmente, é não. Vou partilhar contigo alguns dados científicos que acho importantes. Um estudo publicado no Journal of Sexual Medicine em 2015 analisou mais de 3.000 homens e encontrou uma correlação direta entre níveis baixos de vitamina D e disfunção erétil. Outro estudo, este de 2018, mostrou que a suplementação de vitamina D em homens deficientes melhorou significativamente a função erétil, a libido e os níveis de testosterona. E não são estudos isolados. Há dezenas deles replicados em diferentes populações com resultados consistentes. Nas mulheres, a vitamina D também está associada à função sexual, ao desejo, à lubrificação, ao orgasmo. Um estudo italiano de 2017 mostrou que mulheres na pós-menopausa, com níveis adequados de vitamina D, tinham melhor função sexual do que aquelas com deficiência. Mas vamos falar de algo que raramente se discute abertamente: a sexualidade na maturidade. Existe um mito cultural profundamente enraizado de que o desejo sexual, o prazer, a intimidade física são coisas de jovens e que depois dos 50, 60 anos, isso deixa de ser importante ou, pior, deixa de ser possível. Isso é uma mentira cruel que rouba anos de felicidade a milhões de pessoas. A sexualidade muda com a idade, sim, mas não desaparece. Não deveria desaparecer. Muda porque o corpo muda, as hormonas mudam, as prioridades mudam, mas a necessidade de conexão, de toque, de prazer, de intimidade continua. E quando essa parte da vida é negligenciada, quando um casal deixa de se tocar, de se olhar com desejo, algo fundamental morre na relação. Não é apenas sexo, é cumplicidade, é validação, é sentir-se vivo, desejado, amado. Quantas mulheres conheço que me dizem em consulta que já não se lembram da última vez que o marido as tocou com intenção, com desejo e não apenas com um gesto mecânico antes de dormir? Quantos homens me confessam que têm vergonha de tentar, que têm medo de falhar, que preferem evitar a situação toda? E aí instala-se o silêncio, a distância emocional, a solidão a dois. E muitas vezes, repito, a raiz deste problema não é psicológica, não é falta de amor, é bioquímica, é uma deficiência nutricional, é uma inflamação crônica, é um desequilíbrio hormonal que pode ser corrigido. Agora, quero falar-te sobre como a vitamina D funciona no corpo, de forma simples, para que entendas exatamente o que estás a fazer quando a tomas. Quando apanhas sol, os raios UVB atingem a tua pele e convertem uma molécula de colesterol numa forma de vitamina D chamada D3, ou colecalciferol. Esta vitamina D3 viaja até o fígado, onde é transformada numa forma chamada calcidiol, que é a que medimos nas análises de sangue. Depois, o calcidiol vai até os rentes e é convertido na forma ativa, chamada calcitriol, que é a que realmente faz o trabalho no corpo. O calcitriol liga-se a receptores de vitamina D que existem em praticamente todas as células do corpo, incluindo as células dos testículos, dos ovários, do cérebro, do coração, dos músculos, dos ossos.
Quando se liga a esses receptores, ativa ou desativa centenas de genes, genes que controlam a produção de hormonas, a resposta imunológica, a reparação de tecidos, a regulação da inflamação. É um sistema incrivelmente complexo e elegante. E quando está em déficit, todo o organismo sofre. No contexto da saúde sexual masculina, a vitamina D aumenta a expressão de enzimas que produzem testosterona, reduz a atividade de enzimas que a degradam, melhora a sensibilidade dos receptores de testosterona, protege as células de Leydig do estresse oxidativo. Além disso, melhora a função endotelial ao aumentar a produção de óxido nítrico, que é a molécula que relaxa os vasos sanguíneos e permite a ereção. Sem óxido nítrico suficiente, não há ereção, por mais desejo que exista. E a vitamina D, juntamente com outros nutrientes como a arginina, a citrulina, o zinco, o magnésio, é fundamental para essa produção. Vou contar-te outra história do Antônio, 67 anos, reformado, casado há 40 anos com a Fernanda. Ele veio ao consultório porque a Fernanda insistiu. Ele próprio já tinha desistido. Achava que era a idade, que era normal, que tinha de aceitar. Fiz as análises e, além da vitamina D baixíssima, descobri que ele tinha pré-diabetes, colesterol alto, tensão arterial no limite, ou seja, um quadro de síndrome metabólica completa. Expliquei-lhe que a disfunção erétil era apenas a ponta do iceberg, que o corpo dele estava a pedir ajuda. Começamos um plano integrado: vitamina D, ômega 3, magnésio, mudança alimentar para uma dieta mediterrânea, caminhadas diárias, redução de açúcar e farinhas refinadas. Nos primeiros meses ele resistiu, achou tudo muito complicado, mas a Fernanda apoiou. Cozinhava de forma diferente, caminhava com ele, e aos poucos ele começou a sentir-se melhor. Perdeu peso, a tensão normalizou, a glicemia melhorou e a função erétil voltou gradualmente. Não foi milagroso, não foi imediato, mas foi real e sustentável. E o mais importante, ele recuperou a confiança, a autoestima, a vontade de viver plenamente. Aqui está uma verdade que aprendi ao longo dos anos. A saúde sexual é um marcador de saúde geral. Quando tá bem, geralmente o resto também tá. Quando tá mal, é um sinal de que algo mais profundo precisa de atenção. E ignorar esse sinal, medicar apenas o sintoma sem tratar a causa, é um erro que se paga caro. Agora, vamos falar de doses, de como suplementar corretamente, porque não basta comprar um frasco de vitamina D na farmácia e tomar ao acaso. A primeira coisa a fazer é pedir ao teu médico uma análise de sangue para medir os níveis de 25-hidroxivitamina D, que é o calcidiol de que falei antes. Esse é o marcador que usamos para saber se estás deficiente, insuficiente ou com níveis adequados. Valores abaixo de 20 nanogramas por milílitro são considerados deficientes, entre 20 e 30 insuficientes, entre 30 e 50 suficientes, e acima de 50, alguns especialistas consideram ótimos, especialmente para a saúde sexual, óssea e imunológica. Valores acima de 100 começam a ser potencialmente tóxicos, mas isso só acontece com suplementação excessiva durante muito tempo, nunca com exposição solar. Se estás deficiente, a dose inicial pode ser mais alta, entre 4 a 10 mil unidades por dia durante alguns meses, sempre sob supervisão médica, com reavaliação periódica. Depois de corrigir a deficiência, a dose de manutenção geralmente fica entre 2.000 a 4.000 unidades por dia, dependendo do peso, da exposição solar, da idade, da presença de doenças crônicas. A vitamina D deve ser tomada com uma refeição que contenha gordura, porque é lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser absorvida. Um pequeno almoço com ovos, abacate, azeite é perfeito. E atenção, não todas as vitaminas D são iguais. Prefere a vitamina D3, que é a forma mais biodisponível, a mesma que o corpo produz com o sol. A vitamina D2 é menos eficaz. Mas voltemos ao tema central. Por que isto é tão importante para ti, mulher madura,
que está a ouvir-me agora. Porque a tua qualidade de vida, a tua relação, a tua intimidade dependem também da saúde do teu parceiro, se tens um. E dependem da tua própria saúde, dos teus próprios níveis hormonais, da tua energia, do teu desejo. A vitamina D não é apenas para ele, é para ti também. Quantas mulheres conheço que perderam completamente o interesse sexual, que acham que é normal, que é a menopausa, que é a idade, e que na verdade estão com deficiências nutricionais graves, com inflamação crônica, com desequilíbrios hormonais que podem ser tratados. A menopausa não é uma doença, é uma fase natural da vida, mas não tem de ser sinônimo de sofrimento, de secura vaginal insuportável, de ausência total de desejo, de dores durante o sexo. Existem soluções, existem tratamentos, existe informação. Mas é preciso procurar, é preciso exigir do sistema de saúde. É preciso não aceitar o discurso de que é normal, é da idade, aguenta. Tenho outra paciente, a Cristina, 59 anos, que me disse numa consulta: doutor, eu já não sinto nada, já não tenho vontade nenhuma. E o meu marido está a ficar frustrado. Eu sinto que nos estamos a afastar, mas não sei o que fazer. Fiz análises completas e descobri que ela tinha não só vitamina D baixa, mas também ferro baixo, vitamina B12 baixa, hormonas sexuais em níveis muito reduzidos. Comecei a suplementação, sugeri que considerasse terapia hormonal de substituição, se não houvesse contraindicações, e encaminhei para uma fisioterapeuta especializada em saúde pélvica. Em 6 meses, a Cristina voltou a ter desejo, a lubrificação melhorou, as dores desapareceram e ela disse-me, emocionada, que tinha voltado a sentir-se mulher, que tinha voltado a sentir-se viva. Estas histórias não são exceções, são mais comuns do que imaginas, mas são silenciadas, escondidas, porque ainda há um enorme tabu em falar de sexualidade na maturidade, especialmente feminina. Vou partilhar contigo uma reflexão que faço muitas vezes. A sociedade ensina-nos que o valor de uma mulher está na juventude, na beleza, na capacidade de agradar, de cuidar, de sacrificar-se. E quando envelhecemos, quando o corpo muda, quando os filhos crescem, quando a fertilidade acaba, muitas mulheres sentem que perderam o valor, que já não são desejáveis, que já não têm direito ao prazer. Isso é uma violência simbólica profunda, e eu vejo as consequências disso todos os dias no consultório. Mulheres que se anularam durante décadas, que cuidaram de todos menos de si mesmas, que agora estão sozinhas, doentes, deprimidas, sem energia, sem desejo. E quando começamos a tratar, a repor nutrientes, a equilibrar hormonas, a trabalhar a autoestima, a ressignificar a sexualidade, essas mulheres renascem. E é uma das coisas mais bonitas que vejo na medicina. Agora, quero falar de algo prático. Como aumentar os níveis de vitamina D de forma natural, além da suplementação. A exposição solar é a forma mais eficaz. Cerca de 15 a 20 minutos de sol direto na pele, sem protetor solar nos braços, pernas e rosto, 3 a 4 vezes por semana, são suficientes para a maioria das pessoas produzirem quantidades adequadas de vitamina D. Mas atenção! Isto depende da latitude, da estação do ano, da cor da pele, da idade. Em Portugal, no verão, é fácil. No inverno, especialmente no norte do país, é mais difícil, porque o ângulo do sol é menos favorável. Pessoas de pele mais escura precisam de mais tempo de exposição, porque a melanina bloqueia parcialmente os raios UVB. Pessoas mais velhas produzem menos vitamina D na pele. E claro, há que equilibrar com o risco de cancro de pele. Por isso, 15 a 20 minutos sem protetor. Depois aplica a proteção se vais continuar exposta. Na alimentação, as fontes são limitadas. Peixes gordos como salmão, sardinha, cavala, atum são as melhores fontes. Gema de ovo, fígado, cogumelos expostos ao sol, leite e cereais fortificados também ajudam, mas raramente são suficientes para atingir níveis ótimos só com a dieta.
Por isso, para a maioria das pessoas, especialmente acima dos 50 anos, a suplementação é necessária. Quero que penses agora. Quando foi a última vez que fizeste análises completas, incluindo vitamina D? Quando foi a última vez que conversaste abertamente com teu médico sobre a tua vida sexual, sobre o teu desejo, sobre o que mudou e o que te incomoda? Quando foi a última vez que te permitiste pensar que mereces sentir prazer, que mereces sentir-te desejada, que mereces cuidar desta parte da tua vida com a mesma seriedade com que cuidas da tensão arterial ou do colesterol? Se a resposta é nunca ou há muito tempo, então está na hora de mudar isso. Você direta contigo. A indústria farmacêutica ganha milhares de milhões com medicamentos para disfunção erétil. São medicamentos eficazes, sim, têm o seu lugar, sim, mas são caros, têm efeitos secundários e tratam o sintoma, não a causa. Um comprimido de Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil custa entre 5 a 20 euros, dependendo da marca e da dose. Um frasco de vitamina D3 com 100 cápsulas de 2.000 unidades custa menos de 10 euros e dura mais de 3 meses. Faz as contas. E mais importante, a vitamina D trata a causa, melhora a saúde geral, previne doenças, enquanto o comprimido apenas permite uma ereção pontual. Claro que há casos em que a combinação é necessária, há casos em que a disfunção é mais complexa, vascular, neurológica, psicológica, e aí precisamos de abordagens múltiplas. Mas começar pelo básico: corrigir deficiências nutricionais, otimizar o estilo de vida é sempre o primeiro passo. E muitas vezes é suficiente. Tem um paciente, o Miguel, 56 anos, que tomava Tadaleu regularmente, gastava cerca de 50 euros por mês. Quando corrigimos a vitamina D, melhoramos a alimentação. Ele começou a fazer exercício físico regular. Em poucos meses, deixou de precisar do medicamento. Não em todos os casos funciona assim, mas neste funcionou. E ele recuperou não só a função sexual, mas a confiança, a autonomia, a sensação de controle sobre o próprio corpo. Agora, quero abordar algo delicado, mas importante: a relação entre saúde mental e saúde sexual. A depressão, a ansiedade, o estresse crônico têm um impacto devastador na libido, na função erétil, no prazer. E a vitamina D também está envolvida na regulação do humor, na produção de serotonina, na proteção contra a depressão. Vários estudos mostram que pessoas com níveis baixos de vitamina D têm maior risco de depressão, especialmente no inverno, quando há menos sol. E a depressão, por sua vez, reduz o desejo sexual, cria um ciclo vicioso de isolamento, de perda de prazer, de distanciamento do parceiro. Tratar a deficiência de vitamina D pode, portanto, melhorar o humor, a energia, a motivação e, indiretamente, melhorar a vida sexual. Lembro-me da Teresa, 51 anos, que veio ao consultório com sintomas depressivos, cansaço extremo, insônias, falta de concentração e também queixas de ausência total de desejo sexual. Ela já tinha tentado antidepressivos, mas os efeitos secundários eram intoleráveis, incluindo mais perda de libido. Pedi análises e encontrei vitamina D em níveis muito baixos, juntamente com hipotiroidismo subclínico. Comecei o tratamento para ambos. E em 3 meses, a Teresa estava irreconhecível. O humor melhorou, a energia voltou, o desejo sexual também. E ela conseguiu reduzir e, eventualmente, suspender o antidepressivo, sempre com acompanhamento psiquiátrico. Este é um exemplo de como a medicina integrativa, que olha para o corpo todo, para todos os sistemas, pode fazer a diferença. Quero também falar sobre a importância do magnésio, que trabalha em sinergia com a vitamina D. O magnésio é necessário para ativar a vitamina D. E a vitamina D, por sua vez, ajuda na absorção de magnésio. Muitas pessoas estão deficientes em ambos, e isso cria um círculo vicioso. O magnésio está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a produção de energia, a síntese de testosterona, a regulação do estresse, o relaxamento muscular, a qualidade do sono. Alimentos ricos em magnésio incluem folhas verdes escuras,
frutos secos, sementes leguminosas, cacau puro, abacate. A suplementação pode ser necessária, especialmente em pessoas com estresse crônico, que consomem álcool regularmente, que tomam certos medicamentos como diuréticos ou inibidores da bomba de prótons. A dose usual é entre 300 a 400 miligramas por dia, de preferência na forma de citrato, glicinato ou treonato, que são melhor absorvidas e causam menos problemas intestinais. Voltando à vitamina D, quero esclarecer alguns mitos. Primeiro, não é possível ter intoxicação por vitamina D através do sol. O corpo tem mecanismos de autorregulação. Segundo, a suplementação, nas doses recomendadas, é segura. Os casos de toxicidade são raríssimos e ocorrem com doses extremamente altas, acima de 10.000 unidades por dia, durante meses, sem supervisão. Terceiro, a vitamina D não engorda, não causa pedras nos rins em pessoas saudáveis, não interage com a maioria dos medicamentos. Embora seja sempre importante informar o médico sobre todos os suplementos que tomas. Agora, uma pergunta que me fazem frequentemente: quanto tempo demora a ver resultados? Depende do grau de deficiência, da dose utilizada, da capacidade individual de absorção. Em geral, com doses adequadas, os níveis sanguíneos começam a subir em poucas semanas. Mas os benefícios clínicos, como melhoria da energia, do humor, da função sexual, podem demorar 2 a 3 meses a tornar-se evidentes. É preciso paciência, é preciso consistência, é preciso não desistir ao fim de 2 semanas porque ainda não se sente diferença. O corpo precisa de tempo para se regenerar, para reequilibrar, para reparar os danos acumulados ao longo de anos. Quero também falar sobre a importância de uma abordagem integrada. A vitamina D sozinha não faz milagres se continuares a fumar, a beber em excesso, a comer fast food todos os dias, a não dormir, a viver em estresse constante, a não fazer exercício. A saúde é multifatorial, é um conjunto de escolhas diárias, de hábitos, de prioridades. E a boa notícia é que pequenas mudanças consistentes acumulam-se e criam grandes transformações. Começar a caminhar 30 minutos por dia, substituir refrigerantes por água, adicionar mais vegetais às refeições, dormir 7 a 8 horas, suplementar vitamina D, reduzir o açúcar. São mudanças simples, mas poderosas. Tenho outro paciente, o Ricardo, 64 anos, que me disse: doutor, eu já tentei tudo, já gastei fortunas, em tratamentos, nada funciona. Quando analisei o estilo de vida dele, descobri que fumava um maço por dia, bebia vinho todos os dias, comia carne vermelha e fritos diariamente. Não fazia exercício, dormia 5 horas por noite, estava constantemente estressado com o trabalho. Expliquei-lhe que nenhum tratamento, nenhum medicamento, nenhuma vitamina ia funcionar se ele não mudasse esses hábitos. Ele resistiu inicialmente, mas a esposa, a Lourdes, apoiou e juntos começaram a fazer mudanças. Ele parou de fumar, reduziu o álcool, começou a caminhar, melhorou a alimentação, começou a dormir melhor e suplementou vitamina D, ômega 3, magnésio. Em 6 meses, não só a função erétil melhorou, como ele perdeu 15 quilos, a tensão arterial normalizou, o colesterol desceu e ele disse-me que se sentia com 20 anos a menos. Esta é a medicina que acredito, a medicina que empodera, que educa, que transforma. Agora, quero falar diretamente para ti, mulher que estás a ouvir. Sei que muitas vezes sentes que a responsabilidade de manter a relação viva, de manter a intimidade, de resolver os problemas, recai sobre ti. Sei que muitas vezes te culpas quando algo não está bem, quando ele já não te procura, quando a paixão arrefeceu. Mas quero que saibas que não é culpa tua, que o desejo não é apenas uma questão de vontade, de esforço, de lingerie nova ou de jantar romântico. O desejo é bioquímica, é hormonas, é saúde, é energia, é bem-estar emocional. E quando há um problema, é importante investigar, é importante tratar, é importante não aceitar passivamente que é assim que é. Tens direito a uma vida sexual satisfatória, a sentir prazer, a sentir-te desejada.
independentemente da tua idade. E se o teu parceiro está com dificuldades, a melhor coisa que podes fazer é apoiá-lo, incentivá-lo a procurar ajuda médica, a fazer análises, a tratar-se, sem julgamentos, sem pressões, com amor e paciência. Mas também quero dizer-te isto: cuida de ti mesma, faz as tuas próprias análises, verifica os teus próprios níveis de vitamina D, de ferro, de B12, de hormonas, cuida da tua alimentação, do teu sono, do teu corpo. Faz exercício, não para emagrecer, mas para te sentires forte, capaz, viva. Procura ajuda se precisares, seja médica, psicológica, seja de uma fisioterapeuta do pavimento pélvico. Não te resignes, não aceites o sofrimento como inevitável. A maturidade pode e deve ser uma fase de plenitude, de liberdade, de redescoberta, de prazer sem culpa. Vou contar-te a história da Graça, 62 anos, viúva há 5 anos, que veio ao consultório porque queria sentir-se bem novamente. Ela tinha desistido de si mesma depois da morte do marido. Tinha engordado, estava sempre cansada, sem energia, sem vontade de sair, de conviver. Fiz análises completas e encontrei várias deficiências, incluindo vitamina D muito baixa. Comecei o tratamento, mas também a incentive a procurar atividades que lhe dessem prazer, a reconectar-se com amigas, a cuidar da aparência não por vaidade, mas por amor próprio. A Graça começou a caminhar com um grupo de amigas, voltou a cozinhar pratos que gostava, começou a cuidar do jardim e, aos poucos, foi renascendo. 6 meses depois, ela apareceu no consultório radiante, tinha perdido peso, tinha energia e disse-me com um sorriso que tinha conhecido alguém, que estava a namorar novamente, que se sentia jovem outra vez. Não foi a vitamina D sozinha que fez isso. Foi um conjunto de fatores, mas a vitamina D foi o catalisador, foi o que lhe deu energia para começar a mudar. Agora quero falar de algo que considero fundamental: a comunicação no casal. Muitos problemas sexuais têm raiz na falta de comunicação, na incapacidade de falar abertamente sobre desejos, medos, frustrações, necessidades. Quantos casais conheço que vivem juntos há décadas e nunca conversaram honestamente sobre sexo, sobre o que gostam, o que não gostam, o que mudou, o que sentem falta? E aí instala-se o ressentimento, a frustração, a distância. A boa notícia é que nunca é tarde para começar a conversar, para criar um espaço seguro onde ambos possam ser vulneráveis, honestos, sem medo de julgamento. E por vezes, procurar ajuda de um terapeuta sexual ou de casal pode ser transformador. Tem um casal de pacientes, a Ana e o Paulo, 58 e 61 anos, respectivamente, que vieram juntos à consulta, coisa rara, e disseram-me que queriam resolver o problema da falta de intimidade. Quando comecei a conversar com eles, percebi que o problema não era apenas físico, era emocional. Eles tinham parado de se tocar, de se beijar, de se olhar com carinho. Viviam como colegas de casa, não como amantes. Encaminhei-os para a terapia de casal, ao mesmo tempo que tratei as questões físicas do Paulo, incluindo a deficiência de vitamina D. O trabalho foi longo, não foi fácil. Houve resistências, houve momentos de querer desistir, mas eles persistiram. E 1 ano depois, voltaram para me dizer que a relação estava melhor do que nunca, que tinham redescoberto um ao outro, que a intimidade tinha voltado de uma forma mais profunda, mais consciente, mais prazerosa. Quero também abordar a questão do exercício físico, que é fundamental para a saúde sexual. O exercício melhora a circulação sanguínea, aumenta a produção de testosterona, reduz o estresse, melhora o humor, aumenta a autoestima, fortalece os músculos, incluindo os do pavimento pélvico, que são essenciais para o prazer sexual tanto em homens como em mulheres. Não é preciso ir ao ginásio todos os dias. Não é preciso correr maratonas. Caminhar, nadar, dançar, fazer yoga, pilates, treino de força leve, são todas opções excelentes. O importante é mover o corpo regularmente, de preferência todos os dias,
pelo menos 30 minutos. E se puderes fazer isso ao ar livre ao sol, melhor ainda, porque estás a combinar exercício com produção de vitamina D. Agora, uma reflexão que quero partilhar contigo. A sexualidade não é apenas penetração, não é apenas orgasmo. É toque, é carinho, é proximidade, é olhar, é riso, é cumplicidade. Muitos casais, especialmente na maturidade, quando a função erétil já não é perfeita, quando a lubrificação já não é imediata, ficam frustrados, evitam o contato, porque acham que se não é sexo completo, então não vale a pena. Isso é um erro enorme. A intimidade física tem 1000 formas e todas elas são válidas, todas elas são importantes. Redescobrir o corpo do outro, explorar, experimentar, sem pressão, sem objetivos, pode ser incrivelmente libertador e prazeroso. Tenho uma paciente, a Sofia, 57 anos, que me disse que ela e o marido tinham parado completamente de ter relações porque ele tinha disfunção erétil e sentia-se humilhado. Conversei com ambos e expliquei que a ereção não é o único caminho para o prazer, que existem muitas outras formas de dar e receber prazer, que o importante era manter a conexão, o toque, a intimidade. Eles começaram a explorar, a conversar, a rir-se juntos das descobertas e redescobriram uma sexualidade mais rica, mais variada, mais satisfatória do que tinham antes. E curiosamente, quando a pressão desapareceu, quando ele deixou de se sentir obrigado a ter uma ereção perfeita, a função melhorou naturalmente. Quero agora falar sobre a importância do sono para a saúde sexual. Durante o sono profundo é que o corpo produz a maior parte das hormonais sexuais. É quando se regenera, é quando consolida memórias, é quando o sistema imunológico se fortalece. Dormir menos de 7 horas por noite, de forma crônica, reduz drasticamente os níveis de testosterona, aumenta o cortisol, que é a hormona do estresse, reduz a libido, piora o humor, aumenta o risco de obesidade e diabetes, doenças cardiovasculares. E, no entanto, vivemos numa sociedade que glorifica a falta de sono, que vê dormir como perda de tempo, como fraqueza. Isso é um erro grave. Dormir bem é uma prioridade de saúde. Não é luxo, é necessidade. Tenho um paciente, o Rui, 59 anos, que dormia 5 horas por noite porque trabalhava em turnos. Ele tinha disfunção erétil, cansaço crônico, irritabilidade, estava a engordar. Quando lhe expliquei que a falta de sono estava a destruir a saúde dele, incluindo a sexual, ele tentou mudar os turnos, começou a priorizar o sono e em poucos meses viu melhorias significativas em todos os aspectos. Agora, quero falar sobre alimentação, porque a comida é medicina, ou pode ser veneno, dependendo das escolhas. Uma alimentação rica em açúcares, farinhas refinadas, gorduras trans, alimentos ultraprocessados, cria inflamação crônica, resistência à insulina, obesidade e doenças cardiovasculares e destrói a função sexual. Uma alimentação baseada em alimentos de verdade, vegetais, frutas, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis, cereais integrais, leguminosas, promove saúde, vitalidade, energia, desejo. Alimentos específicos que ajudam a saúde sexual incluem peixes gordos ricos em ômega 3, que melhoram a circulação e reduzem a inflamação. Frutos secos e sementes, ricos em zinco, magnésio, vitamina E. Vegetais de folha verde, ricos em nitratos que aumentam a produção de óxido nítrico. Frutos vermelhos, ricos em antioxidantes. Cacau puro, que melhora o humor e a circulação, que melhoram a saúde cardiovascular. Abacate, rico em gorduras saudáveis e vitamina E. Ovos, ricos em colesterol bom, que é a matéria-prima para as hormonas sexuais. Quero também falar sobre o impacto do álcool. O consumo moderado, um copo de vinho por dia, pode ter alguns benefícios cardiovasculares, mas o consumo excessivo é devastador para a saúde sexual.
O álcool reduz a testosterona, aumenta os estrogênios nos homens, causa disfunção erétil, reduz a libido, interfere com o sono, danifica o fígado, que é essencial para o metabolismo hormonal, e, no entanto, muitos homens bebem diariamente, em quantidades excessivas, e depois queixam-se de problemas sexuais sem fazer a ligação. Agora, quero abordar algo importante. A questão do peso. A obesidade está diretamente relacionada com disfunção erétil, baixa testosterona, inflamação crônica, resistência à insulina, doenças cardiovasculares. O tecido adiposo, especialmente o visceral, o que se acumula à volta dos órgãos, produz uma enzima chamada aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Ou seja, quanto mais gordo um homem está, menos testosterona e mais estrogênio ele tem, o que reduz a libido, a massa muscular, a energia e aumenta a disfunção erétil. Perder peso, mesmo que apenas 5 a 10% do peso corporal, pode melhorar significativamente a função sexual, os níveis hormonais, a saúde geral. E a melhor forma de perder peso não é com dietas restritivas, com produtos milagrosos, mas com mudanças sustentáveis na alimentação e no estilo de vida. Tem um paciente, o José, 63 anos, que pesava 120 quilos, tinha diabetes tipo 2, tensão alta, colesterol alto e disfunção erétil completa. Ele achava que estava condenado, que era irreversível. Comecei um plano integrado com acompanhamento nutricional, exercício físico progressivo, suplementação, incluindo vitamina D e medicação para diabetes e tensão. Em um ano, ele perdeu 30 quilos, a diabetes entrou em remissão. A tensão normalizou, o colesterol desceu e a função erétil voltou sem necessidade de medicação. Ele disse-me que recuperou a vida, que se sentia renascido, que a relação com a esposa estava melhor do que nunca. Agora quero falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado: a saúde da próstata. Problemas prostáticos, como hiperplasia benigna ou prostatite, podem causar disfunção erétil, ejaculação dolorosa, redução da libido. E a vitamina D também tem um papel protetor aqui. Vários estudos mostram que níveis adequados de vitamina D estão associados a menor risco de cancro da próstata, menor inflamação prostática, melhor saúde urológica geral. Por isso, a suplementação de vitamina D não beneficia apenas a função erétil, beneficia toda a saúde urológica masculina. Quero também falar sobre a importância de fazer check-ups regulares, especialmente a partir dos 50 anos. Análises de sangue completas, incluindo glicemia, colesterol, função renal, função hepática, hormonas sexuais, vitamina D, vitamina B12, ferro, função tiroideia, avaliação cardiovascular, medição da tensão arterial, do perímetro abdominal, do índice de massa corporal. Nos homens, toque retal e PSS para rastreio de problemas prostáticos. Nas mulheres, mamografia, citologia, densitometria óssea. A prevenção é sempre mais eficaz e mais barata do que o tratamento, e detectar problemas precocemente pode salvar vidas. Agora, quero voltar à vitamina D e falar de algo interessante: a relação com a fertilidade. Embora a maioria das pessoas que me ouve esteja numa fase da vida em que a fertilidade já não é uma preocupação, é importante saber que a vitamina D é essencial para a saúde reprodutiva, tanto masculina como feminina. Nos homens, melhora a qualidade do esperma, a motilidade e a morfologia. Nas mulheres, melhora a função ovárica, a qualidade dos óvulos, a implantação embrionária. Por isso, casais jovens com dificuldades em engravidar devem sempre verificar os níveis de vitamina D. Mas voltando ao nosso tema central, quero resumir as mensagens principais que quero que leves contigo. Primeiro, a disfunção erétil não é uma sentença. Não é algo que tens de aceitar passivamente. É um sintoma que pode e deve ser investigado e tratado. Segundo, a vitamina D é um nutriente essencial, frequentemente deficiente, barato, seguro
e com múltiplos benefícios para a saúde sexual e geral. Terceiro, a saúde sexual é um marcador de saúde geral, e cuidar dela é cuidar de ti. Quarto, nunca é tarde para fazer mudanças, para melhorar, para recuperar a vitalidade, o desejo, a intimidade. Quinto, a sexualidade na maturidade é possível, é desejável, é importante e merece atenção, cuidado, respeito. Agora, quero propor-te um desafio prático para esta semana. Primeiro, marca uma consulta com teu médico e pede análises completas, incluindo vitamina D. Segundo, começa a apanhar sol, 15 a 20 minutos por dia, sem protetor solar, se possível. Terceiro, adiciona mais peixes gordos, ovos, vegetais de folha verde, frutos secos, à tua alimentação. Quarto, começa a caminhar 30 minutos por dia, de preferência ao ar livre. Quinto, se tens um parceiro, conversa com ele abertamente sobre este tema. Partilha este vídeo, sugere que procure ajuda se for necessário. Sexto, cuida de ti mesma. Faz algo esta semana que te dê prazer, que te faça sentir viva, que te lembre que merece ser feliz. E antes de terminar, quero dizer-te algo de coração. A vida é curta, demasiado curta para ser vivida sem prazer, sem intimidade, sem conexão. Não deixes que a vergonha, o medo, a resignação te roubem anos preciosos. Procura ajuda, informa-te, cuida-te, exige mais da vida, de ti mesma, das tuas relações. Mereces sentir-te bem? Mereces sentir-te desejada? Mereces sentir-te prazer? Independentemente da tua idade, do teu corpo, da tua história. E lembra-te, a maturidade emocional começa no dia em que deixas de justificável, no dia em que decides que a tua felicidade é uma prioridade, no dia em que percebes que cuidar de ti não é egoísmo, é responsabilidade. Agora, se este vídeo te ajudou, se aprendeste algo novo, se sentiste que não estás sozinha, subscreve este canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo, partilha com outras mulheres que precisam ouvir esta mensagem. A tua partilha pode mudar a vida de alguém. Pode dar esperança a alguém que está a sofrer em silêncio, pode iniciar uma conversa importante numa família, num casal. E se tens dúvidas, se queres que aborde algum tema específico, deixa nos comentários, eu leio todos e vou criando conteúdo baseado nas vossas necessidades. Quero terminar com uma última história, a da Amélia, 70 anos, que veio ao consultório acompanhada pela filha, porque a filha estava preocupada com a tristeza da mãe, com o isolamento, com a falta de vontade de viver. A Amélia era viúva há 10 anos, vivia sozinha, raramente saía de casa, comia mal, não cuidava de si. Fiz análises e encontrei deficiências múltiplas, incluindo vitamina D quase inexistente. Comecei o tratamento, mas também conversei com ela sobre a importância de voltar a viver, de procurar atividades, de cuidar de si mesma. A filha ajudou, inscreveu-a num grupo de ginástica para seniores, começou a levá-la a passeios, a convívios. Aos poucos, a Amélia foi renascendo, ganhou energia, voltou a sorrir, fez novas amizades, voltou a cuidar da aparência e 6 meses depois, apareceu no consultório para me dizer que tinha conhecido um senhor no grupo de ginástica, que estavam a namorar e que se sentia feliz pela primeira vez em anos. Ela tinha 70 anos e estava a recomeçar. Se ela conseguiu, tu também consegues, independentemente da tua idade, da tua situação, da tua história. A vida continua enquanto houver vida e mereces vivê-la plenamente, com saúde, com prazer, com dignidade, com amor. Cuida-te, informa-te, procura ajuda quando precisares e nunca desistas de ti mesma. Obrigado por me ouvires até ao final, até ao próximo vídeo. Cuida-te bem.